A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês. Meus queridos e amados irmãos, é com prazer que estou aqui, o seu irmão Fernando Aquino, para juntos estudarmos aí mais uma vez a palavra de Deus. Estamos tendo um privilégio muito grande de, dentro desse trimestre, falarmos sobre liderança, né? Que é o tema aí, o assunto a qual abordarei dentro da revista LPD, Lições da Palavra de Deus, de número 69, que está falando sobre os fundamentos da liderança cristã. E neste vídeo, o líder ou a liderança será abordada aqui é a de Josué. Falaremos aí, lição 4, Josué, um líder para novas gerações. Lembrando, é claro, para você que está chegando aqui agora no canal, você que é novo aqui, sinta-se à vontade para estar aqui conosco, caso deseje, caso queira se inscrever no canal, é muito bem-vindo aqui, tá? Sua presença aqui fará uma grande diferença junto a nós. Também, né, peço que você que desejar, dê um like, né, se você gostar desse conteúdo, se esse conteúdo está de uma forma ou de outra lhe abençoando, eu acredito que você aí não terá dificuldade nenhuma para curtir esse vídeo, dar um like, a fim de, é claro, também, de que esse vídeo possa ter um maior engajamento, a ponto de que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo, ok? E temos a nossa playlist, né? Sempre aí disponibilizamos a playlist para que você que ainda não assistiu os vídeos anteriores tenha acesso aos mesmos, tá? E peço que você faça isso a ponto e a fim de compreender um pouco mais sobre este assunto tão importante que é a liderança cristã. E, dando continuidade aos nossos estudos, veremos que o nosso texto bíblico básico encontra-se lá no livro de Josué, capítulo 1, dos versos 1 ao 9. Temos também aqui o nosso texto áureo, que também está em Josué, dessa feita, o capítulo 24, verso 31, que diz: Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Também veremos que a palavra introdutória vai dizer-nos aí, leiamos. Para compreendermos bem esta lição, teremos de comparar as gerações de Moisés e Josué. A primeira, em razão de ter iniciado o processo de saída do Egito, apresentou falta de entendimento do plano divino. A segunda foi mais madura e eficiente em dar continuidade ao empreendimento de conquistas e tomar posse da terra prometida. Pois bem, então você já tem aí noção do que será dito aqui, falaremos aqui, abordaremos nessa lição a liderança de Josué, os aspectos, pelo menos dessa liderança. É claro, é bom lembrar que nós não trataremos o assunto de maneira ou de modo exaustivo. Já visto o fato de que esta é uma EBD que tem os seus tópicos e subtópicos referentes a o assunto ou tema que ela quer tratar. E a gente vai única e tão somente ou simplesmente seguir a lição, seguir os parâmetros que a lição nos estabelece. E para iniciarmos, a gente já tem uma noção aqui, para você que é professor, é muito bom estar atento a esses detalhes. Essa lição, ela traz uma espécie de comparação inicialmente aqui, dentro da sua introdução, sobre duas gerações, ou com duas, ou entre duas gerações, melhor dizendo. E essas gerações são o que podemos chamar de geração de Moisés e geração de Josué. Logo, a geração de Moisés é, sim, aquela geração que deixou a terra do Egito para dar início ao que chamamos de êxodo, né, a saída do Egito. E é bom lembrarmos também que Josué fazia parte dessa primeira geração, porém não como um líder. Tá? O líder aqui era Moisés. E essa segunda ou a segunda geração era a geração na qual Josué anteriormente pertencia como um liderado junto aos demais e agora passa a ser líder. Deus levanta Josué como um líder dessa segunda geração. E a gente percebe alguns pontos, e é isso que a lição vai tratar inicialmente, fazer essas comparações entre essas duas gerações. Os erros gravíssimos, né, os erros crassos cometidos pela primeira geração, e é lógico, não que a segunda geração também não tenha errado, não tenha falhado, sim, veremos isso. E o reflexo dessa falha é o que chamam de livro dos juízes. Porém, é bom atentarmos ao fato de que aqui, para que a gente não se estenda por demais no assunto, para que não até mesmo acabe se tornando evasivo o nosso tema, é bom olharmos para a liderança de Josué dentro desses parâmetros. E aqui eu já quero começar, junto a vocês, fazer algumas comparações. A princípio, nós temos o primeiro tópico que diz aí, a obstinada geração de Moisés. Então, a primeira coisa a ser feita nessa lição é, sendo fiel ao tema proposto pela Central Gospel no primeiro tópico, é fazer uma análise dessa primeira geração, ok? E vamos fazer isso então. Vamos lá. Então, para isso, nós temos aqui, inicialmente, um subtópico também.
o qual chamamos de os 5 pecados da geração de Moisés. Leiamos. Nem mesmo os milagres contínuos presenciados pelos hebreus foram suficientes para que aquele povo aprendesse a confiar em Deus. Paulo denuncia 5 pecados cometidos pela geração liderada por Moisés. O apóstolo diz em sua primeira carta à igreja de Corinto que Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 5, ok? Então, prosseguindo com o nosso estudo, nossa análise dentro da IBD, a gente começa aqui com um fato muito importante. O fato é que, já que vamos analisar, já que vamos pautar a liderança de Josué, é bom que entendamos de que meio Josué saiu. Onde Josué estava antes que essa liderança lhe fosse dada, otorgada por Deus e lhe entregue ali pessoalmente por Moisés. Onde Josué estava? Josué estava no meio de um povo obstinado, um povo de duro serviço, um povo complicado, um povo difícil, povo este que Israel, como nação, deixa o Egito, e não deixa o Egito só. Peço que você leia Êxodo, capítulo 12, a partir de versos como 35, 36, e segue a sequência, nós descobriremos ali que quando Israel deixa o Egito, Israel não sai só, não é só Israel que está deixando aquela terra, mas há outros povos, uma mescla de povos, logo outros povos também, vassalos do Egito, se misturaram a Israel, deixando, por conseguinte, o Egito. Ok? Capítulo 12 temos isso, capítulo 13 do Êxodo, temos ali a instituição dos primogênitos, capítulo 14, o início daquela travessia do Mar Vermelho, né? Migdol, Pirraiot, Baal-Zephon, em frente ao mar, a murmuração do povo, o clamor excessivo do povo, e Deus então orientando Moisés a ponto de que eles viessem e conseguissem logo diante de Deus atravessar o Mar Vermelho. E o que nós temos aqui? Então, para começar, a análise a ser feita é essa, entender que este povo que deixa o Egito, logo Israel, a nação, os hebreus, como você quiser chamar, né? Há muitas nomenclaturas para esse povo, a gente vai tentar mesclá-las aqui nessa lição. Mas os hebreus deixam a terra do Egito e vão peregrinar no deserto. É bom que entendamos que 40 anos no deserto não fazem ou não faziam parte do plano inicial de Deus. Não fora isso que Deus projetou para esse povo. Deus, logo, haveria um tempo pré-determinado, escolhido por Deus, para que esse povo atravessasse aquela região, logo a chegasse à terra da promessa. Porém, os pecados cometidos pelo povo, murmuração e outras coisas mais que veremos com detalhes já já, foram os causadores, tá, deste grande mal, deste tempo passado de 40 anos dentro da terra, ou dentro do deserto, para ser mais específico. E aqui a gente vai perceber o seguinte, o que a lição quer nos trazer é um detalhe que, a princípio, se baseia na primeira carta, ou na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Embora, tecnicamente, essa não seja a primeira epístola, você já sabia disso. Uma lida lá no capítulo 5 de 1 Coríntios vai mostrar que essa não é a primeira carta. Mas vamos ater esses detalhes aqui. Vamos seguir com Josué, a fim de que a gente não acabe embolando as coisas aqui. Voltando ao nosso alvo, que é Josué, o ponto claro é entender o seguinte, que dentro desse contexto da nação de Israel, este período que eles passam no deserto, Israel fez coisas que desagradaram a Deus, né? Deixaram Deus irado. E o que Israel fez? O ponto é que a lição, e eu estou tentando ser fiel o máximo à lição, inclusive aconselho você, professor, embora você tenha conteúdos que você pode estar trazendo, questões bíblicas, extrabíblicas, outros livros da Bíblia, questões ligadas à teologia, ainda que você tenha um grande compêndio, uma enciclopédia de conteúdos para você trazer para a lição, é bom que você entenda, e volta e meia eu falo isso aqui, que os nossos alunos, nem todos, mas eu acho que a maioria, terá a Bíblia numa mão e a revista na outra, e vão se basear, se pautar pela revista, tá? Eu já sou aluno de EBD há muitos anos, professor nem tanto assim, tá? Mas também já leciono há um bom tempo, e uma das dificuldades que eu sempre enfrentei na EBD com um aluno era quando o professor, eu estava com a minha revista na mão, lendo a revista, tentando acompanhar, e o professor falando outras coisas, trazendo história, trazendo pontos e tal, mas entrar na revista que é bom nada. Então, eu vou tentar ser fiel a esse ponto. Acrescentarei alguns dados, alguns pontos, sim, é bom que façamos isso com professores, mas que ainda assim entendamos que o aluno precisa compreender o que está escrito na revista. E voltando a isso, né, já fazendo algumas pontuações aqui, a questão clara é que
a revista traz 1 Coríntios 10. Ela se referenciou em questões que Paulo falou acerca do comportamento dos hebreus dentro do deserto. É bom atentarmos para um detalhe. 1 Coríntios 10, que é citado aqui, é uma referência da lição, faz parte de um tema que Paulo está tratando desde o capítulo 8 de 1 Coríntios. Então, o tema é 1 Coríntios 8, 9 e 10, lembrando que a Bíblia não era inicialmente dividida em capítulos, logo há uma sequência e não capítulos, mas hoje chamamos de capítulos. O ponto claro é que a sequência que se inicia no que chamamos de capítulo 8, Paulo está tratando sobre a liberdade em Cristo. Ou seja, e ele usa como exemplo disso a alimentação. E nesse quesito alimentação, havia um problema na igreja de Corinto. Qual é o problema? Alguns irmãos tinham dúvida quanto à questão de se alimentar ou não de carnes sacrificadas a ídolos. Eu já vi o fato de que naquela cultura, principalmente naquela localidade, eu diria que 90%, quase 100% das carnes que eram ingeridas naquela região, vinham de cultos pagãos. Aquela carne, aquele animal era levado ao templo de Afrodite, sacrificado ali, havia um culto pagão estranho, e essa carne depois, ou parte dessa carne, ia para os lares, ia para os açougues e para os lares. E a dúvida era, comer ou não essas coisas? E aí Paulo quer trabalhar esse ponto, por quê? Porque há duas classes, pelo menos que Paulo cita em sua carta aos Coríntios, duas classes que nós podemos chamar de cristãos fortes e cristãos fracos. E o que se diria de fortes e fracos? Os que tinham dúvida quanto a comer ou não, os que ficavam titubiosos quanto a isso, os que meio retrocediam quanto a esse tema, Paulo chama de fracos, no sentido de quê? Pela dúvida, tá? Não de uma fraqueza em si. E fortes eram aqueles que se diziam, se achavam estar livre desse tipo de pensamento, entendiam que o ídolo não existe, essas questões, que Deus é quem fizera o mundo, logo Deus criara os animais, então eles poderiam e deveriam, segundo eles, comer. E isso estava gerando um embate, tá? Pessoas estavam tendo sua fé meio abalada por isso. Então Paulo usa 3 capítulos para tratar essa questão. Capítulo 8, capítulo 9 e 10. Capítulo 8, Paulo fala do tema em si, comer coisas sacrificadas a ídolos. Capítulo 9, Paulo usa seu exemplo, o exemplo dele, para falar sobre as coisas que Paulo abriu mão. Paulo está agora tratando com os irmãos chamados irmãos fortes, porque esses irmãos deveriam, segundo o que Paulo queria, evitar essas práticas perto ou próximo ou junto aos irmãos tidos como os fracos, para que esses irmãos não viessem escandalizar. Então, que eles parassem de comer essas carnes e comidas sacrificadas a ídolos, pelo menos na presença dos outros irmãos, a fim de que eles não pudessem fraquejar ainda mais na fé. E por fim, Paulo traz o capítulo 10. E o capítulo 10, o que Paulo está fazendo no capítulo 10 de Corinto, 1 Coríntios 10, é usar o exemplo de Israel. E qual é o exemplo de Israel? O exemplo de Israel nada mais é o fato de que Israel passara 40 anos ao longo de todo o tempo dentro do deserto, caminhando desde do Egito, o êxodo, até chegar na terra prometida, a saber, Canaã, e Israel experimentara, viver coisas tremendas, gloriosas, poderosas. Ou seja, um Israel que viu Deus fazer maravilhas mil, acabou mesmo com tudo isso, cometendo uma série de erros diante de Deus. Nem mesmo as coisas maravilhosas, suntuosas e gloriosas que Israel viu Deus fazer, lhe privaram, ou pelo menos fizeram com que Israel não caísse, não perecesse, não falhasse. Mesmo vendo tudo isso, resumindo, mesmo sabendo das coisas que Deus fez, mesmo cientes das coisas que Deus fez, ainda assim Israel pecou contra Deus. E é isso que Paulo quer tratar no capítulo 10, de que nós, ou de que aqueles que se consideravam os fortes na fé, não se fizessem valer dessa liberdade que julgavam ter diante de Cristo, para praticar libertinagem, para que eles não cometessem um erro de fazer o que Israel fez. E é por isso que Paulo está usando Israel como exemplo. Ou seja, viveram muitas coisas lá no passado, deserto, viram Deus abrir mar, fazer coisas maravilhosas, codornizes, maná, água da rocha, tudo isso, mas ainda assim confundiram a liberdade que tinham em Deus com libertinagem, por isso pecaram, idolatraram, murmuraram e outros quesitos que veremos já já. Então esses são os pontos aqui. Eu acredito que para você, professor, é bom que você introduza esse tema, esse assunto, essa visão, de que Paulo, único e tão somente, está usando o exemplo dos hebreus no deserto para
e com os irmãos de Corinto, a fim de que esses irmãos não caíssem na mesma esparrela, os mesmos erros que caíram lá os hebreus no deserto. E aqui a gente já pode dar prosseguimento e ver alguns pontos como esse. Nós temos aqui inicialmente uma das coisas que são pontuadas 5, e uma das coisas que Israel ou os hebreus fizeram. Leiamos. Cobiça, tá aí. 1.1.1, cobiça. O primeiro pecado dos hebreus, citado por Paulo, foi a cobiça, né, o da cobiça. 1 Coríntios 10:6. Os hebreus, portanto, quebraram o 10º mandamento da lei de Deus. Perceba o seguinte, perceba que a revista em si, a lição em si, ela é bem, eu diria, bem sucinta quanto ao tema. Então, há muitos pontos que ela acaba não abordando, ok? Mas que talvez você tenha tempo aí em loco, em sala de aula, para abordar. E eu estou pensando se abordo aqui ou não, já visto o fato de que eu não quero que o vídeo se estenda demais, ok? Para tentar ser objetivo aqui. Mas o ponto é, Israel, ou os hebreus, lá no deserto, cobiçaram. E em que se baseia, que cobiça seria essa, eu diria? O fato é que Israel, mesmo estando na presença de Deus, mesmo tendo atravessado o mar e vendo os grandes feitos de Deus, Israel, em dado tempo de sua caminhada rumo à terra prometida, acabou desejando, cobiçando, querendo e muito voltar ao Egito, voltar a se alimentar das comidas do Egito. Eles falam, né, cebolas do Egito e outras coisas mais. Então, o exemplo claro que Paulo está dando é os irmãos da igreja em Corinto, que se diziam diria, fortes ou livres, libertos de todo o tipo de empecilho, alguns desses irmãos não via problema algum em comer as carnes sacrificadas a ídolos. Tanto é que alguns nem viam problema em ir lá no templo comer. Há quem diga que alguns desses irmãos, mesmo sendo cristãos, iam até o templo, lá dentro do templo, para comer essa carne, naqueles cultos lá. Então, eles se achavam tão livres, tão desprendidos de questões como essa, como ou não como, que eles chegavam a ir lá. Então, Paulo está temendo que esses irmãos venham a cobiçar essas coisas, a desejar o pecado, a desejar fazer o que os incrédulos faziam. Então, com isso, é claro, acabarem retrocedendo e voltando à velha vida. É a preocupação de Paulo. Isso é Corinto. Já no texto aos Hebreus, é isso. O fato de que, uma vez libertos, uma vez Deus lhes tendo tirado do Egito, eles estão sonhando, cobiçando, desejando voltar à terra de sua prisão, voltar à terra de sua escravidão, voltar à velha vida. Logo, essa era a cobiça, e essa é a cobiça que a lição está tratando logo também aqui mesmo, a mesma cobiça que Paulo tratou. Os hebreus livres, libertos, não mais escravos, agora caminhando com Deus, estão desejando, ansiando, anelando voltar à velha vida, tá? Então, professor, trabalhe um pouco mais esse ponto aí na sua aula, tá? Aqui é mais uma explicação breve e sucinta do assunto. Continuando, nós temos o segundo ponto, que é 1.1.2. Vamos lá? Idolatria. O segundo pecado citado por Paulo foi o da idolatria. Está aqui, ó, 1 Coríntios 10:7. Paulo aqui faz referência ao dia em que os hebreus fizeram um bezerro de ouro para adorar. Êxodo 32:5. Ok, é a referência. Vamos lá, falar sobre isso. Então, gente, fazendo uma análise desse ponto aqui, um outro erro, ou pecado, ou transgressão cometida pelos hebreus lá no deserto, foi o fato de que quando Moisés passar ali aquele momento, 40 dias, há quem diga 40 dias e 40 noites, lá no monte, falando com Deus, recebendo de Deus ali as ordenanças, quando Moisés retorna, é perceptível a nós, a Bíblia mostra-nos que o povo havia caído no erro e no pecado da idolatria. Foram até Arão, constituíram como uma espécie de sumo sacerdote, constituíram ele assim, e a partir daí o povo começa a exigir que Arão lhes fizesse um Deus, lhes fizesse uma imagem. E daí, é claro, saiu o chamado Quemarim, ou o bezerro de ouro, né? O culto a este bezerro de ouro. Então o povo começou a adorar o bezerro de ouro. A idolatria foi patente e latente ali. Para Paulo, 1 Coríntios 10, o perigo, o problema e o que ele está trabalhando, eu diria, nos Coríntios, é o fato de que esses tais irmãos fortes deveriam cuidar
para não retornarem à vida idólatra. Já visto o fato de que a igreja de Corinto era formada, na sua maioria, por gentios, e naquele tempo, os gentios de origem greco-romana adoravam um panteão de deuses. Então, indo a esses cultos, comendo dessa carne, se aproximando por demais de toda essa liturgia, eu diria, greco-romana, esses irmãos de Corinto poderiam retroceder, logo idolatrar, logo voltar à adoração aos deuses. Tá? É o ponto de Corinto. E o ponto de Hebreus, eu já falei do Hebreus, digo assim, não de Hebreus, perdão, dos Hebreus, lá do povo no deserto, é o fato de que esse povo que acaba de sair do Egito, agora está adorando. Acaba de sair de uma terra onde haviam muitos deuses, a idolatria permeava, né? O politeísmo era muito latente dentro do Egito. Agora eles estão adorando o bezerro de ouro. E já visto o fato de que há uma adoração também ligada a isso no Egito, né? A deusa Ator, deusa vaca, né? Ora representada por uma cabeça de vaca, o corpo de mulher e vice-versa, às vezes trocava, mas o fato é que esse tipo de culto era muito comum no Egito e o povo está agora idolatrando. Então, mais um erro cometido por essa geração de Moisés. A idolatria, o culto ao bezerro de ouro. Prostraram-se perante o queimarim, perante ao bezerro, perante a estátua forjada. E é lógico que você conhece muito bem o contexto. Moisés dali desce, quebra as tábuas, derrete aquele bezerro, uma grande quantidade de pessoas morre e ali os levitas são separados porque se põem ao lado de Deus junto a Moisés. São detalhes que eu talvez não teria tempo de explicá-los aqui, mas você, professor, certamente terá em loco, terá em sala de aula. Mas fica a dica por onde prosseguir, por onde trabalhar. Continuando aqui, nós temos um terceiro ponto. Prostituição. Leiamos. O terceiro pecado citado por Paulo foi o da prostituição, 1 Coríntios 10, verso 8. Esse pecado, apontado pelo apóstolo na igreja de Corinto, era também frequente em Israel. Quando constituiu o bezerro de ouro, de igual modo, o povo praticou esse pecado. Nós temos outro ponto aqui também, que também é tratado pela lição. Eu tentarei dessa feita falar Corinto primeiro, depois aplicar aos Hebreus. Corinto, para usar o contexto, a fim de que você, professor, a fim de que você, aluno, a fim de que você que nos assiste aqui, e lembrando, é muito bem-vindo nesse canal, possa compreender e entender melhor. Qual é o ponto aqui? O ponto é que este culto que acontecia a Afrodite, logo a Diana, em Éfeso, né, aqui estamos tratando Corinto, logo Afrodite. Mas esse culto não era simplesmente só o sacrifício de animais, mas havia, dentro dessa liturgia, neste culto, o que chamamos de prostituição religiosa, ou seja, havia 1000 sacerdotisas no templo de Afrodite, e dentro deste culto, além de se imolar o animal, além de se sacrificar esse animal, além de ter o sangue do animal derramado sobre o altar, logo também, acredito eu, queimado no altar, também havia junto a esse culto um culto a um deus da cultura greco-romana chamado Dionísio, ou Baco, como também era conhecido. Dentro deste culto, entendia-se que se bebia vinho, já visto o fato de que Dionísio está atrelado ao vinho também, o culto a Baco ou Dionísio está ligado ao culto também, o vinho, perdão. E aí nós temos o ponto de que dentro dessa cerimônia religiosa que acontecia no templo em Corinto, havia a prática da sexualidade. Ou seja, esses homens que iam a este culto, a este templo, se deitavam ali mesmo, né? Eles ali praticavam atos sexuais com essas sacerdotisas durante o processo desse culto. Então havia uma espécie de orgia, inclusive, né, culto ao Baco, de onde saiu o termo bacanal, né, o termo bacanal, Baco, ok? É da onde saiu, onde se originou esse termo. O ponto claro é que prostituição. Então, os homens da cidade de Corinto que iam a esse culto, comiam dessa carne sacrificada a ídolo, também ao longo desse culto, ou dentro do mesmo, praticavam atos sexuais, relações sexuais ilícitas, porneia, é o termo grego para tal, junto a essas sacerdotisas do templo de Afrodite. Logo, um dos problemas, ou um dos medos que Paulo agora tem é com relação a essa prostituição que era praticada desses crentes, uma vez comendo desta carne, uma vez frequentando esse templo, poderiam também estar praticando esta prostituição. Agora, dirigindo-nos ao contexto do povo, os hebreus, relacionado a Moisés, no deserto, é o fato de que durante o culto ao bezerro de ouro, durante o culto a esse queimarim, esse bezerro de ouro, ocorreram também práticas sexuais, ou uma espécie de uma grande orgia aconteceu, né? O povo se entrega, se deleita, faz coisas terríveis, né? Então, adultério, fornicação, prostituição,
nos mais terríveis níveis aconteceram durante aquele culto. Então, outra coisa que Paulo aponta lá, que o texto mostra aqui, que a lição quer mostrar também erros cometidos pela geração de Moisés. Então, um deles é a prostituição, a porneia no grego, logo ali no Novo Testamento, e os atos sexuais estranhos, ilícitos, que foram cometidos também no deserto, diante do culto ou dentro do culto ao bezerro de ouro. Continuemos então. Aí nós temos 1.1.4. Leiamos. Tentação a Deus. O quarto pecado citado por Paulo foi a tentativa de colocar Deus à prova. Está presente também, 1 Coríntios 10, 9. Está presente também aqui o fato de os hebreus terem tentado a Deus por menos 10 vezes, tá? Então, vamos lá. Aqui nós já temos outro ponto interessante a destacar, o fato de que, enquanto estiveram caminhando pelo deserto, o povo, por diversas vezes, tentou a Deus. O povo, por inúmeras vezes, a lição cita 10 aqui, muitos são os exemplos, mas é o fato de tentarem a Deus, murmurarem, eu vou falar mais sobre murmuração depois, mas o fato de tentarem a Deus. E um desses pontos claros aqui também vai acontecer quando Deus fez sua escolha para com Arão como sacerdote, e outros pontos mais. A questão básica que é que o povo volta e meia tentava, volta e meia pecava. E o que é tentar? Tentar é meio que forçar a barra, é meio que querer exigir que Deus faça alguma coisa, é meio que provocar a ele Deus, é meio que, eu diria, brincar com Deus. Então, um dos pontos, claro, que também está aqui muito destacado nessa lição é isso, o povo que tentou a Deus. E um dos exemplos citados pela lição, se é que você, de repente, queira citar uns exemplos aqui, você pode citar o exemplo que aconteceu assim que Josué e os 11 espias que com ele estavam, voltaram, retornaram e trouxeram um relatório. Ali o povo passou a murmurar, a tentar, falar, a ponto de que Deus exterminou, e foi a partir daí que essa geração perdeu o direito de entrar na Terra da Promessa. Então, é um exemplo claro que você pode citar aí, é a tentação a Deus, feita lá quando os 12 espias retornam após 40 dias rondando e visitando a terra, e esses 40 dias tornam-se como uma espécie de repreensão e castigo aos hebreus em 40 anos, já vista o fato de terem tentado a Deus. Continuando, nós temos aqui o último desses 5 pecados, se é que assim podemos dizer, cometidos pelos hebreus. O quinto e último é a murmuração. Leiamos. Murmuração. O quinto pecado citado por Paulo, e o mais cometido pelo povo hebreu ao longo do Êxodo, foi a murmuração. Em razão dessa iniquidade, uma geração inteira pereceu no deserto. Somente os que saíram da idade inferior a 20 anos tiveram o privilégio de adentrar a terra prometida. Além de Josué e Caleb, que saíram do Egito com mais idade. Ok, então vamos lá. Aqui nós temos o último ponto citado por Paulo, logo também citado aqui na lição, com base nos hebreus. O ponto é a murmuração. Porque nós entendemos o seguinte, esses irmãos que eram tidos como irmãos fortes na fé, os fortes na fé, passaram a demonstrar, alguns deles, um comportamento estranho, uma espécie de filiação aos cultos pagãos, alimentando-se de carnes sacrificadas a ídolos, ok? Fazendo com isso com que alguns fracos pudessem titubear na fé, vacilar na fé, frequentar templos pagãos, meio que se aproximavam demais desses cultos, com risco e perigo de se prostituírem. E isso, é claro, gerou uma grande murmuração, uma grande conversa, um grande burburinho a respeito disso. Ok? Muitos, então, passariam a questionar realmente a autoridade de Deus, ao Evangelho, por intermédio do comportamento desses irmãos. Esse é um ponto claro lá em Corinto, e o ponto claro aqui, muito forte e evidente na carta, ou desculpa, melhor dizendo, junto aqui aos hebreus, no deserto, seria o ponto de que esse povo por diversas vezes murmurou, falou contra Deus. Um exemplo de murmuração que você pode citar é Números 10. Lá em Números 10 o povo começa a murmurar, falar contra a maneira de Deus agir, o que eles achavam que deveria ser. Então, Deus se volta contra eles. Murmuram-se, eu repito, contra a liderança de Arão e Moisés, achando que era nepotismo, que Moisés favorecia seu irmão. Datã, Abiru e outros mais se levantaram contra essa liderança, e Deus, mais uma vez, age contra esses murmuradores. Também, no caso, repito, lá
em que os espias retornam, e quando os espias, os 10 que estavam titubiosos, dão um relatório da terra, trazendo aos povos daquela terra como gigantes e eles como gafanhotos muito pequenos, ínfimos, inferiores àquelas nações, ou sendo dando a entender que não conseguiriam entrar naquela terra, e isso então nasce uma murmuração muito grande. Então, o ponto claro é, aqui, fechando isso aqui, trazendo dentro disso um resumo do primeiro tópico, a questão que a primeira geração está sendo citada aqui, a geração de Moisés, uma geração que murmurou, que pecou, que se prostituiu, que idolatrou, uma geração que cometeu muitos erros, ok? E é dentro dessa geração que nasce o Josué. Josué está dentro, Josué faz parte dessa geração, embora não comungue com os mesmos aspectos e as visões que a geração tinha. Então, aqui nós já começamos a entender um pouco do aspecto da liderança de Josué. É alguém que, embora esteve por muito tempo no meio de pessoas da prostituição, murmuradores, pessoas que tentavam a Deus idólatras, ainda assim não se deixou levar, não se deixou misturar. Então a liderança de Josué nasce num ambiente onde ele, envolto, ou seja, tendo ao seu redor o Egito, por assim dizer, ainda assim não se deixou misturar. Ou seja, viveu no Egito, cresceu no Egito, até quem diga nasceu logo no Egito, mas o Egito nunca esteve nele, nunca adentrou o coração dele. Isso é interessante. Esse é o início de Josué como líder, e esta é a geração que Josué pertencia inicialmente. E Josué vai liderar uma segunda geração. Perceba que talvez, já é só uma observação minha, isso não vai agregar nada na lição, só uma observação. Talvez essa lição poderia ou deveria ter 3 tópicos, nos quais nós, no primeiro tópico, falaremos sobre essa geração, que citamos geração dos hebreus, ou geração de Moisés. Depois falaríamos sobre a geração de Josué, para só depois, no terceiro e último tópico, falarmos sobre a pessoa de Josué. Mas você percebe aqui que a lição traz, no seu primeiro tópico, a geração de Moisés, não nos apresenta, a princípio, a geração de Josué, e já parte no segundo tópico para que seria Josué. E é isso que eu vou seguir, é isso que eu vou fazer aqui. Talvez se desse vontade para fazer ou pensar diferente. Continuando então, vamos lá. Segundo tópico. O grande líder deixa um legado poderoso para as gerações futuras. Aqui, gente, já não é mais a geração anterior, aqui já não está mais em voga os pecados cometidos pela geração de Moisés. O que nós, professores, logo que nós estaremos de posse desse ensino para repassá-lo aos que estarão conosco, precisamos fazer única e tão somente falarmos a partir daqui mais de maneira pessoal e específica da pessoa, do personagem, logo, do líder Josué. É isso que a gente tem que fazer aqui. E eu farei isso também, é claro. Vamos lá. Moisés, ao fim, cumpriu sua missão. Ele subiu ao Monte Nebo e ali o Senhor o recolheu. Dali em diante, a incumbência de liderar os hebreus estava com Josué. E é isso que a gente está falando aqui agora. A questão é que nasce dentro desta lição, dentro deste segundo tópico, de maneira mais ampla, os assuntos, né? Nascem os temas voltados à liderança de Josué. Então é de Josué que falaremos. E a liderança de Josué tem seu início quando concluísse a liderança de Moisés. Isso que é interessante. Josué, em momento algum, ultrapassou, atropelou ou feriu algum tipo de princípio da liderança de Moisés. Isso é importante. Então, um grande líder, além de que já vimos no primeiro tópico pertencer a um povo, a uma nação estranha, mas nunca se misturar às práticas das mesmas, é também alguém que não ultrapassa seus limites, é alguém que não invade as fronteiras, é alguém que não atropela líderes para se tornar um líder. Então, outro ponto que a gente aprende aqui com a pessoa de Josué. Ele aguardou, ele esperou, mesmo já sabendo, e números mostram que Moisés em vida já estava preparando Josué, mas Josué ainda assim se deixou preparar, aguardou o momento certo para iniciar sua liderança junto a Israel. Olha que coisa importante. Tem gente que só de saber que vai ser o líder já não espera nem o outro sair. Já começa a dar ordem, mesmo com o outro lá na posição de líder, mesmo sabendo que ele vai substituir, já começa a dar ordem agora, sem esperar que o outro saia. Olha o erro. E Josué, glória a Deus, não cometeu esse erro. Então nós vamos ver alguns pontos dessa liderança de Josué. Vamos lá. Então Moisés agora sai de cena, Josué entra em cena. (2.1) O grande líder caminha com homens que abraçaram a promessa. Leiamos.
Josué e Caleb fizeram parte do grupo dos 12 espias que Moisés enviou para averiguar o território de Canaã. Josué e Caleb tinham olhos bons e estavam do lado de Deus, entendendo que Canaã era a terra que lhes garantiria o pão, conforme o Senhor prometera. Vamos lá. Aqui nós temos um contexto muito conhecido por todos nós. O contexto no qual Moisés envia 12 espias, entendemos nós pela matemática aí, representando cada um deles uma das tribos de Israel, até mesmo a fim de evitar que na hora de prestar o relatório alguém pudesse falar, não, mas Dan está falando isso, mas nós não fomos lá. O Judá está dizendo uma coisa, mas nós mesmos não fomos. Então, é interessante notar que um homem de cada tribo seria uma espécie de representante, logo o relatório de cada tribo seria entregue. Todas as tribos receberiam a mesma informação, isso é importante. Tá? E Moisés então faz. Sabemos que eles saem, os 12, passam naquela terra, averiguando, olhando, observando a terra, 40 dias. Ao cabo de 40 dias eles retornam, ok? Os espias retornam, trazendo provas de que aquela terra era fértil, era boa, um cacho de uvas enorme e outras coisas mais, só para mostrar o como era aquela terra, mas sabemos que na hora de prestar o relatório, 10 desses homens, tomando a dianteira, começam a dizer que a terra é dura, é difícil, os habitantes ali são grandes, são gigantes, são terríveis, que Israel nunca adentraria ali. Eles começam a desanimar o povo. Eu nem diria que eles foram realistas, eu diria que eles vieram mesmo para desanimar mesmo o povo. E aí, nesse interim, 2 homens se destacam, a saber, Josué e Caleb. E você sabe muito bem que Josué e Caleb falaram, embora não tivessem dito, ou embora não... Eles reconheceram as dificuldades, mas entenderam que Deus lhes faria vencer as dificuldades. É isso que é mais interessante. Então, o líder de Deus, da parte de Deus, entende e reconhece cada uma das dificuldades que precisa enfrentar, mas assim como Josué faz o quê? Entende que Deus é poderoso para garantir a vitória. Então, dentro da liderança de Josué, pegando o título do subtópico, ele caminhou com pessoas que abraçaram a promessa. Então, Josué e Caleb junto. Por que está falando isso aqui? O grande líder caminha com homens que abraçam a promessa. Porque, em sendo 12 o número de homens, 10 falando o contrário, Josué e Caleb 2, Josué talvez poderia ter ficado neutro. Não dito nem que sim, nem que não. Ou acompanhado a maioria. Já que 10 estão falando que não vamos, Josué poderia ter dito, não, realmente não vamos. Os 10 estão certos. Logo 11. Votação. Quem é contra entrarmos na terra? Josué poderia ter levantado o dedo e dito, 11 comigo. Mas não, ele não foi nem neutro e nem foi contra. Ele abraçou a proposta junto a Caleb. Então, um grande líder abraça, caminha com gente que abraça a promessa. Um grande líder entende que Deus chamou, entende que Deus prometeu. Logo, um grande líder tem um alvo, tem uma meta, tem um foco. E o foco é vencer diante de Deus. Está aí uma boa experiência para que nós levemos para a nossa liderança, né? Que a gente possa trazer e possa estar caminhando com isso aí. Andar com gente que crê, que entende, que olha as coisas pelos olhos da fé, com a ótica da fé, que não caminha por vista, mas caminha pela fé. Esse é o ponto, tá? Ele poderia ter dito, não, eu não sei de nada. Ou, os 10 estão certos, realmente está difícil, não dá para ir. Mas ele, mesmo sendo minoria, decidiu abraçar Caleb junto, sendo minoria, mas convictos na fé, certos que Deus faria. E aí, uma lição tremenda para você e para mim de liderança. Continuando então, 2.2, que eu acabei não colocando 2.2. Vamos lá, então vamos entender isso aqui. Desculpa, gente, eu achei que na brincadeira eu acabei me esquecendo, mas vale aí para a gente poder continuar. Vamos lá, 2.2, eu vou deixar a tela em branco aqui para que você leia comigo, e mais uma vez eu peço perdão, uma falha técnica, e às vezes quando acontece isso aí. 2.2. O grande líder aprende a lidar com seus medos. Leiamos. O novo líder de Israel não fez campanha para assumir o mais elevado cargo da nação israelita. Pelo contrário, ele sentiu-se incapaz, embora já tivesse ouvido da parte do Senhor por meio de Moisés, que deveria ter ânimo. Ele ainda parecia desanimado. Vamos lá, vamos entender isso. O medo traz consigo desânimo. Por certo, Josué receava passar pelos mesmos sofrimentos que vira Moisés vivenciar. Mas o Senhor tratou com ele pessoalmente. Vamos entender isso. Então, o que nós temos aqui, a princípio, subtópico 2.2, diz aí, o grande líder aprende a lidar com seus medos. O ponto claro é que quando
Deus chama Josué, Josué aparenta estar com medo, Josué aparenta estar apreensivo. Haja vista o fato de que as coisas não seriam fáceis assim. Isso nós vamos entender. Realmente não seria tão simples ou tão fácil para Josué. Por quê? É o que a lição traz. Nós entendemos por base ou a partir da lição que Josué tinha um medo. Qual é o medo de Josué? Josué temia, quem sabe, passar pelos mesmos intempéries que passou Moisés. Josué viveu com aquela geração, viveu naquela geração que foi idólatra, aquela geração que prevaricou, pecou, que tentou a Deus. Josué viu ao longo do seu crescimento, ao longo de sua vida, muitas coisas, muitas práticas ruins cometidas por aquela nação. E certamente Josué pensava, o quanto Moisés sofre, meu Deus, eu não sei se eu gostaria, se eu iria querer estar no lugar de Moisés. Quanto sofrimento passa Moisés? Certamente Josué assim pensava. E até que agora chega o dia em que ele será o líder. Então, um dos pontos claros seria isso aí. Talvez evitar, ou talvez tentar, de uma certa forma, não passar pelas coisas que Moisés passou. Então, o medo de Josué poderia estar, ou o desânimo de Josué, se assim podemos dizer, talvez poderia estar atrelado às coisas ruins que ele viu Moisés passar. A quantidade de pessoas, murmuração, o dia inteiro. Gente, embora a gente lendo a Bíblia assim, às vezes alguns não entendam, mas a pontos que a gente chega a pensar que o povo até mesmo tentaria se voltar para Moisés, a ponto de tirar a vida de Moisés. Houve casos em que Deus precisou intervir para salvaguardar Moisés, já visto o fato da dificuldade que ele tinha. Então, aplicando a hoje, há pessoas que pensam assim, têm essa visão. Muitos até dizem, eu, líder, é ruim, nunca. Pergunte aí, faça uma enquete na sua aula, professor, caso você julgue necessário, faça uma enquete. Quem aqui quer ser pastor? Quem quer pastorear uma igreja? Levanta a mão quem quer pastorear a igreja. Eu estou para dizer para você, eu não sei o número de pessoas que você tem na classe, mas a minoria vai levantar a mão. E alguns vão dar aquele sorrisinho, né, de canto de boca, dizendo, que? Eu? E possa ser que alguém diga, é melhor cuidar, como eu já ouvi pessoas falarem, é melhor cuidar de animais do que cuidar de mexer com gente, lidar com gente. Muitos falam isso. Há pessoas que já lideraram em áreas na igreja, pastorearam, coisa assim, e quando entregam ou quando lhes são pedido tal cargo, a pessoa entrega e nunca mais pega de novo. Tem gente que já pastoreou uma vez para nunca mais. Não estou dizendo com isso que é ruim pastorear, só estou dizendo que o desânimo de Josué possa estar atrelado ao fato de coisas que ele viu Moisés passar, dificuldades e adversidades que Moisés passara, e isso mexeu certamente com o íntimo, no íntimo e com o coração de Josué. Então tá aí. Alguns vão dizer, eu, líder? Nunca. E o pastor é ruim, hein? Então tem gente que não quer. Mas um grande líder precisa aprender a lidar com esse desânimo. Deus é quem o anima. Volta e meia Moisés animava e reanimava Josué. Moisés agora não está mais presente, isso que é interessante, tá? E aí, é o que Deus falou. Meu servo Moisés é morto. Dispõe tu agora. Ou seja, então, o que Josué precisaria entender, o que deveria dar ânimo a Josué é o fato de que não tem como voltar atrás. Talvez, eu penso que Moisés, assim que faleceu, assim que morreu, porque o texto diz Moisés é morto, e eu não vou entrar em detalhes teológicos quanto ao que aconteceu com Moisés aqui, para não confundir os assuntos e temas, isso fica para um outro vídeo, ou se você quiser saber mais sobre Moisés, meu contato sempre fica aqui no WhatsApp, meu WhatsApp sempre fica para você aqui, mas voltando ao assunto. Mas o ponto claro é que talvez Josué queria se aconselhar com Moisés, enquanto Moisés estava vivo, Josué se aconselhava com ele. Mas agora Moisés não estava mais. Deus falou, Moisés é morto. Então você não depende mais de Moisés. A sua dependência é de mim, Deus estaria dizendo para Josué. A partir de agora é só. Sempre foi comigo. E agora é só comigo. Nem Moisés você tem para poder, sei lá, se espelhar, se aconselhar, falar. É um choque de realidade. Então Deus estaria dando a Josué, um choque de realidade. Acorda! Moisés não está aqui mais não. Vamos embora? Vamos continuar? Vamos prosseguir? Esse é o ponto. Continuando aqui, 2.3, o grande líder promove o ânimo. Então, vamos lá. Deixe-me ler e pontuar algumas questões aqui. Ao adentrar na terra prometida, Josué ainda teria grandes desafios a vencer, os quais exigiriam dele muito esforço. Ação característica de quem tem ânimo. Né? Quem tem ânimo se esforça. Tal como é o líder, assim são os liderados. Se Josué não se demonstrasse animado, jamais conseguiria o que conseguiu. Isso se notará por toda a sua vida a partir de então. Aqui nós temos outro ponto interessante. Perceba que Deus animou Josué para que Josué animasse seus liderados. Deus recarregou a bateria de Josué para que Josué pudesse recarregar, ajudar, fortalecer seus liderados. Então,
é muito do que Deus faz com os líderes, né? Geralmente nós, os líderes, temos isso de Deus, né? Deus, volta e meia, está sempre nos animando, nos fortalecendo, chamando-nos à responsabilidade para que nós venhamos fazer o mesmo. Então, eu estou falando alguém que se identifique com esse ponto agora da lição. Alguém que hoje é um líder que talvez lá atrás estava desanimado, pensando em parar, retroceder, largar tudo, e hoje está aí, fortalecendo pessoas, firmando pessoas, avivando pessoas, restaurando aí, através da palavra de Deus, a vida de pessoas. Então, que a gente entenda isso. Josué foi animado para animar, fortalecido para dar força, recarregado para se gastar e se deixar gastar pela obra de Deus. Tá? E é interessante, é um detalhe que a revista traz, eu quero comentar também. Tal como é o líder, assim são seus liderados. Outro ponto é esse. Muitas vezes nós percebemos que a maneira como o líder age vai, é claro, refletir na maneira como os liderados agirão depois, ou reagirão e, por conseguinte, agirão. Muitos liderados agem, pensam, lideram, põem em prática muitas coisas a partir daquilo que vem e que aprenderam com seus líderes. E esse é um ponto importante. Então, um líder verdadeiro, um grande líder, precisa a todo instante, a todo momento, promover o ânimo, chamar as pessoas à responsabilidade, também dar a elas força. E Jesus, volta e meia, disse aos discípulos, lembra de Mateus 14, quando estavam enfrentando aquela terrível tempestade, o vento ao contrário soprando? Jesus, andando por cima das águas, disse, tem bom ânimo, sou eu, não temais. Então, ele começou a sua frase com tem bom ânimo. Isso é interessantíssimo, tá? Isso é interessantíssimo. Então, ânimo para nós. Continuando e caminhando aos poucos para o final, nós temos o 2.4. O grande líder visa a conquista da terra da promessa. Leiamos e apliquemos. O Senhor disse a Moisés, todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vou-lo tenho dado. Gente, vamos lá. Peraí. A revista diz, o Senhor disse a Moisés, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado. Eu acredito que eu já li essa revista diversas vezes, estudei isso, mas o detalhe está me vindo agora aqui. Não sei se é um erro de grafia. O Senhor disse a Josué. Então, perceba isso aí, professor. Vamos pontuar isso aqui. Eu vou até pegar uma caneta para pontuar aqui ao vivo, junto com vocês. Estou aqui com a revista, né? A lição. Vou pontuar a minha lição Fundamento da Liderança Cristã junto com vocês. O que eu vou pontuar aqui? Eu acredito que um erro de grafia não vai mudar nada, mas vamos consertar, né? Então tá aqui, Josué. O Senhor disse a Josué, todo lugar que pisar, agora sim, a planta de vosso pé, vou-lo tenho dado. Ok? Os hebreus tiveram muito que lutar para conquistar a terra prometida, pois havia 7 nações cananeias, então, e 8 nações vizinhas. Todas eram inimigos de Israel. Foram 5 anos de luta. Eu não vou ler tudo, não. Vou parando por aqui. O ponto claro é o seguinte, gente. Deus falou com Josué, todo lugar que tu colocar a planta do seu pé, eu tenho dado. Esse é um texto que precisa ser analisado à luz do seu contexto. Qual é o contexto ali? O contexto é que eles estão caminhando para uma terra que Deus lhes houvera prometido. Uma terra que lhes pertencia por direito. Já visto o fato de que Abraão comprou aquela terra. Não é só a Bíblia que mostra isso, não. Há fontes e textos extrabíblicos que mostram que não é invasão. Israel não invadiu aquela terra. Aquela terra pertencia a Abraão, porque ele e seus descendentes diretos compraram aquela terra. Então eles estão voltando para casa e não invadindo a terra. Outro ponto interessante também é o fato de que Deus está dizendo com isso que aonde um crente bota o pé é dele, aonde um crente encosta a sola do pé ele se apossa. Eu diria que contextualmente não. Embora quem pregue isso é quem ensine isso, ok? E seria até estranho dizer algo desse tipo, mas pelo menos não é isso que o contexto diz. Onde pisar a planta do seu pé, eu tenho dado, que é o seguinte, onde você botar o pé é seu, não é tecnicamente isso. Deus está animando Josué e fortalecendo, chamando Josué, conclamando Josué a conquistar. O que é onde você botar a planta do pé? Não é chegar lá e esticar o pezão, esticar o 46 e botar em cima e dizer assim, é meu. Não. O que Deus está dizendo é desbravar, vencer, conquistar. Se Josué e o povo pegassem só uma parte daquela terra e não quisessem mais conquistar o resto, Deus está dizendo, vocês vão ficar por ali mesmo, se vocês quiserem, mas eu tenho mais para vocês. Se vocês estiverem dispostos a lutar pela terra, colocar a planta do pé é em combate, em ação. Quando diz aqui, todo lugar que pisar a planta do vosso pé eu tenho dado, eu diria, pelo menos, você não é obrigado a concordar comigo, tá? Caso eu esteja errado também, peço até
Tá? Não sou o dono não sou o mega exegeta, não sou o doutor em Bíblia, mas a compreensão que eu tenho desse texto, pelo menos, é o fato de que Deus estaria dizendo a Josué: se tu estiver disposto a lutar por toda a terra, onde vocês, obedecendo a minha vontade, vierem, forem para cima, lutarem, desbravarem, botar o pé significa estar ali, lutar por aquela terra, vencer o adversário que está ali. É Deus dizendo: eu darei a vocês vitórias sobre seus inimigos para que vocês conquistem essa terra. O problema é que tem gente que leva na literalidade. Só chegou no lugar, esticou o pezão, botou em cima, é meu. Deus lhe deu e pronto, está conquistado, está dominado a terra. Não é bem por aí não, tá? O Israel deveria lutar, e muito, por aquela terra. Então, estão dispostos a lutar? Então, o grande líder visa a conquista da promessa. O que quer dizer isso? Um grande líder está disposto a lutar pela promessa. O grande líder visa a conquista, quer dizer o quê? Que o grande líder tem em si disposição para vencer, para desbravar, para conquistar, para ir atrás, para vencer toda e qualquer adversidade, pronto para alargar diante de Deus as tendas, crescer, empreender e vencer. Isso é que o texto está dizendo para a gente. Caminhando para o final, 2.5, a gente já olha aqui, 2.5, o grande líder pauta-se pela palavra de Deus. Vamos entender isso? O Senhor disse a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Depois de haver assentado todas as tribos e de desincumbir-se das batalhas, Josué intimou o povo a tomar uma decisão. Olha o que Josué disse: escolhei hoje a quem servais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Que texto abençoadíssimo aí para a família. Vamos pregar para a família. Tá? Eu acredito que é maravilhoso pregar para a família. É muito bom. Josué ensina-nos que conhecer e obedecer a palavra é dever de todo servo de Deus, e em particular de todo líder espiritual. Aqui mais explicado está. É uma leitura que você, professor, faz, e enquanto você a faz, seus alunos lhe acompanhando já vão absorvendo, porque está mais explicado aqui. Né? O grande líder pautua-se pela palavra de Deus, fala do que Deus falou com Josué. Jamais se aparte da tua boca essa palavra. Que coisa linda, coisa tremenda. Né? Medita nela dia e noite. Então, Josué deveria entender que suas vitórias, suas conquistas, seus empreendimentos, sua liderança estaria pautada inicialmente na obediência à palavra de Deus. Olha que coisa abençoada, que coisa tremenda e maravilhosa. Tá? E se a liderança de Josué era, e o era, né, pautada na palavra de Deus, esse esse processo de Josué com a palavra deveria ser ao longo de toda a sua vida. E é isso que alguns líderes não entendem. Tem líder que só recorre à palavra quando as coisas estão ruins. Josué deveria entender e entendeu que não poderia recorrer só à palavra quando estivesse enfrentando os heveus, jebuseus, gigazeus, os povos ali, os cananeus e os outros povos ao redor, né? Moabitas, amonitas, povos que viriam, de vez em quando, né, vir lutar contra Israel. Não era só na hora do aperto que ele deveria recorrer à palavra, como muitos ou alguns líderes, ou até mesmo não líderes, mas liderados, mas que fazem hoje. Tem crente, para ser mais específico, que só busca a palavra quando está no aperto. Passou mal, corre atrás de palavra de cura, vai caixinha de promessa. Tem alguém preso, vai buscar libertação, palavra, verdadeiramente o filho vou libertar, vai ser livre. Pessoas que criam até exegese para ver se Deus tira um parente da cadeia. Tem alguém doente no hospital, na UTI, enfermo, corre para a palavra de Deus, buscando palavra de cura, e cura, e curou, e curou, e cura. Só buscam a palavra quando estão no aperto. Mas Josué aprendeu com Deus e deveria levar isso adiante. Que ele deveria ter a palavra de Deus a todos os momentos da sua vida. A palavra deveria estar presente na vida de Josué. Esse é o ponto, glória a Deus, que a lição quer chegar, que nós precisamos aprender. Um líder, um grande líder, pauta-se pela palavra em todas as decisões desse líder. Quer sejam grandes ou pequenas, não importa a visão que o líder tem de tais decisões. Todas elas devem ser, têm que ser, precisam ser e serão, creio eu, glória a Deus na sua vida, pautadas pela palavra. Esse é o ponto. A gente fecha essa lição entendendo isso. Ok? E aí nós vamos para a conclusão, né? Concluindo a lição. Josué teve isso em sua liderança. Esse filho de Num figura como um modelo de liderança eficaz para todos nós ainda hoje. E aí eu não vou continuar lendo para ganhar tempo e fechar o vídeo aqui. Mas está aí. Mais uma lição abençoada da editora Central Gospel. Eu gostei muito dessa lição, Josué. Espero tê-lo ajudado você aí, professor. Espero tê-lo ajudado a você, aluno que quer entender mais. Você, líder, que está aí buscando algo a mais para a sua liderança. Se baseie na história de Josué, na vida de Josué, no comportamento de Josué. E fuja
mais que depressa, dos erros cometidos pelos hebreus, que a gente acabou de ver aí. Está aí meu contato, Fernando Aquino, 27, porque fala do estado do Espírito Santo, 99930-8767, é o contato para você enviar dúvidas, perguntas, sugestões, enviar uma palavra de bênção aí para a nossa vida de vitória, até mesmo de uma repreensão, caso você identifique alguma coisa, um erro teológico, doutrinário da minha parte aqui. Eu não sou perfeito, todos nós erramos. Então, no afã de querer acertar, eu posso acabar errando também. Então, se você identificou alguma coisa que não ficou legal, não ficou boa, fala aí, me explica um erro que eu cometi. A gente está aqui para aprender. O mais importante é isso, né? Ninguém é tão sábio assim que não possa e não consiga aprender nada, tá? Então, querendo contactar-nos para estar com vocês aí, será uma benção. Qualquer lugar do Brasil e mundo, que é só chamar, a gente dá um jeitinho de chegar aí, glória a Deus, amém? Em nome de Jesus, vai ser um prazer estar com vocês. Está aí minha esposa, comigo, Lohane Guimarães, amor da minha vida, meu filho Rafael, bênção de Deus, promessa de Deus cumprida na minha vida. Meu ministério é a minha casa, logo a minha família. Amo demais a minha família. Conte conosco aí para tudo. Deus abençoe vocês. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Amém. Fique com Deus.